Ascensão através de habilidades. Episódio 197. À beira da destruição da Terra, 2. Algo, difícil de colocar em palavras, algo está diferente. Ela murmurou com uma expressão vaga. Li Taeyeon foi alguém que conquistou o modo solo. Suas habilidades de observação e julgamento não poderiam ser ruins. Ela perguntou com olhos penetrantes. Taezan, mostre-me sua janela de status. Desculpe, mas não posso fazer isso. Por que não? Li Taeyeon ficou intrigada. Não havia razão para Taezan não mostrar sua janela de status. Há uma boa razão para isso. Mas para Taezan, cujas estatísticas haviam mudado, era impossível mostrar. Não é importante, não é? Não vai prejudicar nada? Então não se preocupe. Li Taeyeon olhou calmamente para Taezan após sua resposta. Seus olhos brilharam com várias luzes. Realmente? Sim. Tudo bem então, isso resolve tudo. Li Taeyeon não investigou mais. Era como se ela tivesse adivinhado alguma coisa. Vamos ao ponto principal. Ela disse com um rosto calmo. A próxima onda está prestes a começar. Taezan assentiu. A onda quando os monstros lançaram um ataque total. Cada vez que eles voltavam para a Terra, ocorria uma onda. A humanidade perdeu seu U na primeira onda após o último retorno. Metade dos jogadores do Hard Mode morreram na segunda onda. Na terceira onda, a humanidade só poderia defender uma pequena cidade. Agora era a quarta onda. E desta vez, a humanidade foi aniquilada. Taezan relembrou as palavras que disse naquele momento. Quantos são? 2 notas S, dezenas de notas a centenas de notas, bairro e o apóstolo. Li Taeyeon falou calmamente. Certamente, esses eram monstros pelos quais vale a pena dizer que tudo acabou. Em sua vida passada, todos morreram sem vencer o apóstolo. A derrota era essencialmente certa. Mas Taezan não tinha intenção de deixar a derrota acontecer. Vou assumir as 2 notas S, apenas cuide do apóstolo um pouco. Vou terminar rapidamente e irei ajudar. Os olhos de Li Taeyeon vacilaram. Do que você está falando? Não de 1, mas de 2 graus S até para você. De qualquer maneira, não há mais ninguém, certo? Li Taeyeon fechou a boca com as palavras de Taezan. Taezan estava certo. 2 graus S e o apóstolo. Somente Taezan e ela poderiam enfrentar esses monstros. Então, eles tiveram que decidir se enfrentariam o apóstolo ou os 2 graus S. Ela foi convocada por Taezan exatamente por esse motivo, mas Li Taeyeon não pôde deixar de se sentir desnorteada. Surpreendentemente, você aceitou prontamente. Taezan sempre reclamou e expressou insatisfação com cada decisão. Embora ele nunca tenha recusado abertamente, ela esperava que desta vez ele expressasse suas queixas também. É inútil reclamar neste momento. Taezan encolheu os ombros, provocando um olhar perplexo de Li Taeyeon. Você definitivamente mudou. Sim. Taezan sorriu e sentou-se. Então, vamos aproveitar esta oportunidade para conversar um pouco. Uma história? Apenas conversa casual, sobre o modo solo que você domina, por exemplo. Em uma vida anterior, Li Taeyeon compartilhou detalhes sobre o modo solo com ele, o que cada andar continha e os itens que ela havia adquirido. Naquela época, Taezan estava no modo fácil, então ouvia a maioria das histórias com interesse forçado. Mas agora, ele próprio estava no modo solo. Ele pretendia revisitar a conversa para organizar as informações. Os olhos de Li Taeyeon brilharam com um sorriso. Você estava reclamando que não queria ouvir? O que fez você mudar de ideia? Agora que tudo está chegando ao fim, é melhor ouvir algo assim. Bom, fiquei frustrado por não ter mais ninguém com quem conversar sobre isso. Ela começou a compartilhar sobre o modo solo, detalhando uma coisa após a outra. Talvez por ser uma conversa rara, sua expressão era excepcionalmente brilhante. E então, o 45º andar. A sala secreta é um pouco especial. Especial? Sim, há algo que você não pode obter por meios normais. Então, a partir daí, eu. Taezan armazenou cuidadosamente suas palavras desconexas no fundo de sua mente. E no modo solo, a partir de um determinado andar, a dificuldade aumentou significativamente de repente. Foi o mesmo para você? No Easy também. A partir do 51º andar, a dificuldade aumentou em todos os andares principais. Certo, mas no modo solo foi muito pior. Li Taeyeon estremeceu. Quase morri. Além disso, o 51º andar era bastante único, arriscando minha vida para passar por isso. Ah, mas isso foi bom. Havia uma sala escondida no 51º andar, bastante singular, onde consegui algo bastante decente. O que poderá ser obtido no futuro e o que está por vir. Ele armazenou tudo isso em sua mente. A conversa casual continuou. Li Taeyeon sorriu como se achasse isso milagroso. Parece que nos entendemos bem. Nunca foi assim antes. Estranho. Taezan também entrou no modo solo como ela. Mas ela não sabia. Taezan simplesmente sorriu. Eles conversaram por um tempo. E então acabou. Já era hora. Li Taeyeon cerrou o punho. Seu corpo tremia ligeiramente. Taezan olhou para ela e abriu a boca. Por que você não voltou ao passado? Por que você morreu segurando isso? Ele queria perguntar. Mas Taezan balançou a cabeça. Vamos sobreviver e ver.
Não era hora de perguntar. Tudo tinha que acabar antes de perguntar. Sim. Lee Tae-yeon sorriu levemente. Realmente. Jung Jeon olhou por cima da barreira com uma expressão inquieta. Eu sabia que esse dia chegaria, mas isso é realmente horrível. A destruição era essencialmente certa. Dentro da cidade, todos os tipos de gritos e berros ecoavam. Ele viu Lee Chang-chun. Seu rosto estava pálido, mas ele segurava a arma com uma expressão firme. Você parece surpreendentemente bem. Não seria estranho se você fosse um cadáver agora. Suspiro. Tenho que aceitar isso também. Considerando que todos estão morrendo, vivi muito tempo. Esta é uma boa morte. Uma boa morte. Que vantagem há em morrer? Ele esperou, contendo as palavras que havia engolido. E então os gritos dos monstros foram ouvidos. Foi o início da onda. Droga, isso é loucura. O que você disse que temos que enfrentar de novo? 2 graus S. Vejo você na vida após a morte. Parece que você irá primeiro. Espere por mim. Não se preocupe. Taizan acenou com a mão e tensionou os pés. Não estou planejando ir. Uau! Seu corpo acelerou. Ao contrário de sua vida anterior, sem o grande salto e o reconhecimento completo, ele não conseguia identificar suas localizações. Mas isso não importava. Ele ainda se lembrava exatamente onde os monstros estavam localizados. Finalmente, ele encontrou os monstros. Monstro 5 apareceu. Monstro 7 apareceu. Olá! Um monstro parecido com uma água-viva do tamanho de uma casa e outro flutuando no ar, agitando seus tentáculos como um polvo, foram vistos. Isso é estranho, sério. Ele encontrou os monstros contra os quais uma vez lutou por sua vida. Os monstros voltaram seu olhar para Taezan. Monstro 5 é hostil com você. Monstro 7 é hostil com você. Você encontrou coisas terríveis. O julgamento começa. Julgamento de loucura mental em andamento. Julgamento de confusão em andamento. Julgamento de medo em andamento. Julgamento de morte instantânea em andamento. Você ativou o reconhecimento. Saúde, 105.212, 105.212. Os olhos de Taizan escurecerão. Os monstros eram muito mais fracos do que em sua vida anterior. O motivo não foi difícil de adivinhar. O deus do desespero ficou surpreso ao impor-lhe um julgamento reforçado. Era como se houvesse coisas totalmente além de suas expectativas. Talvez o Deus Supremo tenha interferido no desespero de Taezan. Os monstros eram seres nascidos do poder de deuses superiores. Havia uma grande possibilidade de que eles não tivessem se manifestado totalmente com o poder do Deus do desespero. Bom. Os lábios de Taezan se curvaram. A força dos monstros agora estava tão enfraquecida quanto Taezan. Isso deixou claro as diferenças entre sua vida passada e a atual. Os tentáculos do monstro se moveram. Taezan bateu o pé quando um sinal verde foi disparado. Kungugugung. A luz derreteu o horizonte. Taezan avaliou a situação com fria precisão. Eu posso evitá-lo. Mesmo sem a aceleração física do tempo, ele evitou sem esforço o ataque do monstro. Taezan atacou o monstro, seus tentáculos se movendo enquanto raios verdes disparavam em sua direção. Vendo as luzes chegando, Taezan bateu o pé. Arrasando. As luzes quase não atingiram Taezan enquanto passavam zunindo. Em sua vida anterior, era impossível desviar das luzes apenas vendo-as. Ele teve que fugir antecipadamente, guiado pela premonição. Agora, no entanto, ele poderia mover-se ao ver as luzes sendo disparadas e ainda evitá-las, graças às suas estatísticas aumentadas. Baque. Taezan chegou bem na frente do monstro. Ele nem tinha usado a anulação do primeiro ataque. Kuang. Na frente de Taezan, o monstro do tipo defesa 7 protegeu seu corpo. Taezan ergueu sua espada em direção ao monstro 5. Você iniciou um duelo forçado. Por 12 segundos, ninguém, exceto o monstro 5, pode causar dano a você. Ignorando o monstro do tipo defesa, ele atacou primeiro o monstro do tipo ataque. Em sua vida anterior, ele não tinha nem mana para usar o duelo forçado e teve que eliminar um imediatamente após seu primeiro uso. Mas não agora. Ele poderia usar o duelo forçado dezenas de vezes sem problemas de mana. Então não havia necessidade de priorizar o tipo de defesa. Arrasando. Ele se esquivou das vigas e enfiou a espada. Monstro 5 sofre 3043 de dano. Sem multiplicação, sem cópia, nenhuma redefinição de habilidade designada. Mas ele aumentou o poder de ataque básico. Eliminar dezenas de milhares de saúde não foi difícil. Você ativou o escudo rúnico branco. Pequenos escudos rúnicos flutuavam ao redor de Taezan. Os feixes de tentáculos atingiram os escudos e foram bloqueados. Eles se quebraram logo, mas deram a Taezan tempo suficiente para se esquivar. Taezan não pôde deixar de rir. Ele sabia que muita coisa havia mudado, mas enfrentar os monstros que encontrou em sua vida anterior deixou isso ainda mais claro. Em sua vida anterior, a luta envolvia aproximar-se com anulação de primeiro ataque, ativar multiplicação e cópia e vencer derrubando o inimigo com um único golpe. Se ele não conseguisse derrubá-los, tornar-se-ia uma luta na corda bamba infinitamente desvantajosa. Em contraste, agora estava muito mais estável. Com estatísticas aumentadas, ele evitou facilmente os ataques do inimigo, lenta mas seguramente reduzindo-os.
Você ativou flechas congeladas. As flechas perfuraram o monstro. Ele usou habilidades livremente sem se preocupar com mana. King. Ignorando os raios com a anulação do primeiro ataque, ele continuamente empurrou sua espada. Então, todas as anulações de ataque foram esgotadas. Um dano de mais de 10.000. Mas o Endurance não foi ativado. A saúde de Taizan era superior a 20.000. Ele ainda tinha milhares de pontos de vida sobrando. Taizan rapidamente repeliu o monstro e bebeu uma poção de saúde. Ele recuperou toda a sua saúde e atacou novamente. Ele não era tão forte quanto era então. O ele de sua vida passada provavelmente ainda era mais forte do que agora. Mas ele ganhou forças em direções totalmente diferentes. E se ele conseguisse ganhar os pontos fortes de sua vida passada aqui, ele realmente se tornaria perfeito. Taizan pressionou agressivamente o monstro. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.